Quem é esse cara com esse jeito de louco, esse cabelo bagunçado? Ele é um cara conhecido como Howard Gardner, o criador, o descobridor, né, da teoria conhecida como inteligências múltiplas, que a gente vai entender agora como a gente pode utilizar. E o que ele disse, Eric, que frase é essa que você acabou de ler? Então, essa teoria foi defendida lá em Harvard. Ele é um cientista famosíssimo, né? Muito conceituado. E ele disse o seguinte: não é sobre quão esperto você é, e sim sobre como você é esperto. E a gente já vai entender o porquê disso. Ele fez a seguinte descoberta: que eu, que você, que todos nós temos, não uma, não duas, mas nós temos 8 inteligências. Isso mesmo, a gente não tem uma, a gente não tem duas, a gente tem 8 inteligências. E esse é um conceito libertador, e você vai entender comigo o porquê. Eric, quais são elas? Do que você está falando? Que inteligências são essas? Então, a primeira inteligência é a inteligência linguística, que aqui está representada pelo professor Pasquale, que aparecia lá na TV, fazendo correções, utilizando um português super sofisticado, falando a forma correta de usar determinados termos ou de construir determinadas frases, e ele é uma referência nessa área. Nós temos ainda o governo, por exemplo, né, o governador Jânio Quadros. Os discursos dele não eram discursos populistas, discursos para a massa, porque a massa simplesmente não conseguia entender o que o Jânio Quadros falava. O discurso dele era um discurso com um português muito mais rebuscado, muito mais sofisticado, muito mais polido, como a gente costuma dizer. Então essa é a primeira das inteligências. E daqui a pouco eu ainda vou te mostrar como saber quais dessas inteligências que você tem ainda mais facilidade. Todos nós temos as 8, mas tem algumas que a gente tem mais facilidade, outras que a gente tem menos. Então vai acompanhando comigo que você vai se identificar e vai entender aí. Inteligência lógico-matemática está aqui representada pelo Einstein. Então esse não requer maiores explicações. E Eric, você falou que esse é um conceito libertador, porque é muito comum na época da escola a gente ter que ser bom em 2 coisas, ou na inteligência linguística ou na lógico-matemática, e muitas vezes nas 2, porque se você tem dificuldade ou na linguística ou na lógico-matemática, você era taxado de burro, ou, para usar aí um aluno com dificuldade, para não falar assim. Mas o que as pessoas diziam no dia a dia era que, não, ele é burro, é lerdinho, é atrasadinho, e por aí vai. Os adjetivos pejorativos, para quem não dominava ou a inteligência linguística, ou a lógico-matemática, ou nenhuma das 2, né? Então, terceira inteligência, também chamada de visual espacial. Esse cara disse: if you can dream it, you can do it. E quem disse isso foi Walt Disney. E eu gosto muito da história dele, porque quando foi inaugurado um dos parques, que ele não estava vivo, ele não pôde ver essa inauguração, um repórter perguntou para o irmão dele: mas que chato, né? O que você acha que o Walt Disney achar disso tudo aqui, já que ele não viu, né? Isso tudo pronto, ele não viu essa inauguração. E o irmão dele respondeu: você está enganado. Ele foi o primeiro a ver. Se ele não tivesse visto, nada disso existiria. Então, as pessoas que têm essa habilidade de inteligência visual, geralmente elas enxergam as coisas antes dessas coisas acontecerem. Quando alguém está conversando, se você é visual, você precisa de imagens, você precisa visualizar a cena, você precisa conseguir ver aquilo para que você possa entender e não se perder na conversa. Inteligência musical. Essa é muito divertida, eu gosto muito de música, mas eu já tenho a consciência plena e absoluta que essa não é uma das minhas habilidades mais fáceis. Eric, como assim? Nós temos aqui o Beethoven para expressar a inteligência musical. Eu utilizo músicas para me divertir, eu gosto muito de música, eu aprendo com música também, mas eu sei que para cantar eu não tenho voz, eu não tenho ritmo e não tenho melodia. Então acaba acontecendo algo muito engraçado comigo. Se eu chego, por exemplo, para um colega e falo: aquela música, não lembro o nome, aí fala: canta um pedaço para eu ver qual é. Aí eu vou e canto um trecho da música para ele.
Em português, em inglês, doesn't matter, não importa a língua. O importante é a música. Aí eu vou lá e canto para ele um trecho da música em português ou em inglês. Aí ele fala, não sei qual é não. Aí alguém que está do meu lado vai e canta o mesmo trecho da mesma música. Ele, agora eu sei. Agora eu entendi qual é. Porque eu tenho essa dificuldade com o ritmo, com melodia, com afinação. Então a música não está entre as minhas habilidades mais fortes. Mas a música é muito divertida. Então o que eu faço? Eu aproveito a música para aumentar o meu vocabulário, para me divertir, para utilizar aquilo que ela pode trazer a meu favor, mesmo sabendo que ela não está entre as minhas habilidades mais fortes. Temos ainda a inteligência intrapessoal, ou seja, o meu relacionamento comigo mesmo. O que Sócrates disse? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Uma outra frase e uma outra pessoa, uma outra personalidade ligada aí à inteligência intrapessoal, esse relacionamento com a gente mesmo. Michael Jordan disse o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Por 26 vezes, eu fui escolhido para fazer o arremesso final e eu falhei. Eu falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que eu me tornei um vencedor. Então ele sabia nos detalhes aquilo que ele tinha dificuldade, aquilo que ele errou, mas ele tinha um excelente relacionamento com ele mesmo para ele saber que ele precisava continuar persistindo, continuar treinando, continuar indo em frente para que ele pudesse alcançar essa coisa chamada sucesso. Então o relacionamento dele era tão bom com ele mesmo que mesmo tendo perdido quase 300 jogos, errado mais de 9.000 arremessos, por mais de 26 vezes ele ser escolhido para fazer o último arremesso da partida e errou. Ele ainda conseguia lidar bem com ele mesmo para celebrar as vitórias dele, para continuar treinando, para continuar crescendo, continuar melhorando e atingir, como eu disse, essa coisa chamada sucesso. Então aqui é uma área importantíssima para o nosso inglês, para a gente conseguir celebrar as pequenas vitórias ao longo da jornada. Inteligência interpessoal é o nosso relacionamento, não com a gente mesmo, mas com as pessoas ao nosso redor. Martin Luther King Jr., ele nasceu negro, numa época que os negros não tinham voz nem direito, somente deveres, né? Não tinha liberdade, não tinha nada. Mas ele chegou à Casa Branca para negociar com presidentes, ele conquistou tremendas melhorias para o povo negro nessa época nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Ele tinha esse poder de unir pessoas ao redor dele, da causa dele, daquilo que ele acreditava. E ele uniu pessoas em vários estados para lutar pela causa que ele acreditava. Então ele tinha uma excelente inteligência interpessoal. Inteligência física. Então nós tivemos ali o exemplo do Michael Jordan, que tinha uma excelente inteligência intrapessoal, se relacionava muito bem com ele mesmo, com as falhas, com os fracassos que ele teve que superar para chegar ao sucesso. Mas o Michael Jordan também tinha uma tremenda habilidade na inteligência física. Ele é um dos maiores do mundo na área dele, no basquete. Nós temos o Pelé, também o maior do mundo aí, né, considerado o rei do futebol. Então na área de esportes, ele tinha uma tremenda habilidade, uma tremenda facilidade para ser um atleta, para ter uma habilidade com as coisas ligadas à inteligência física. Mas ele tinha também uma tremenda habilidade na inteligência visual e espacial. O Pelé fala que quando ele recebia a bola, ele já via 2, 3 opções, ele já sabia o que fazer com ela antes dela chegar. Se você conversar com um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, que também se destacou bastante, foi o melhor do mundo, entre outros títulos que ele conquistou na inteligência física. Ele falava, mesmo quando ele estava de costa, ele falava, eu tô te vendo, eu sei aonde você está passando lá do outro lado. E ele falava isso para um jogador que jogou com ele, que ele falava, tô de costa, eu tô recebendo a bola e eu tô vendo onde você está lá e eu vou colocar a bola lá. Então ele conseguia enxergar e ver as coisas com uma tremenda habilidade de inteligência visual de uma forma completamente diferente das pessoas comuns ali, e tinha também uma tremenda habilidade na inteligência
física. Mas quando você coloca o Pelé para falar, por exemplo, para usar a inteligência linguística, ele vai muito mal, ele tem dificuldade. Então essa não era uma área que ele tinha facilidade, por exemplo. Ele tinha dificuldade com a inteligência lógico-matemática, com contas, por exemplo, mas tinha uma facilidade maior na inteligência física e na inteligência visual. Temos ainda a também chamada de inteligência naturalista, que está ligada ao nosso ambiente, ao nosso environment, aquilo que está ao nosso redor. The love for all living creatures is the most noble attribute of man. Charles Darwin, né, foi quem disse isso, que o amor por todas as criaturas viventes é o mais nobre atributo do homem. Então essa inteligência está ligada ao ambiente, pessoas que se conectam facilmente com causas de cuidar do meio ambiente, do que está à volta do jardim, de rios, e se conectam a essas causas com uma facilidade, não só de cuidar, fazer a parte deles por isso, mas de ser um ativista, de fazer coisas a mais, porque tem uma facilidade maior de se conectar com essa inteligência naturalista. E assim a gente vai aprendendo cada uma dessas coisas e conhecendo cada uma dessas inteligências.